Afinal está. Segunda parte do É ou Não É, aproximam-se as datas da apresentação e depois discussão e votação do Orçamento do Estado para 2025. A questão divide as principais forças político-partidárias. As que têm mais deputados na Assembleia estão hoje aqui representadas pelos líderes parlamentares, Hugo Soares, Alexandre Leitão... Metam isto em politics, por favor. Com os mesmos votos de boas-vindas. Discutimos já na primeira parte o risco de uma crise política. O Presidente da República já deixou essa hipótese, pelo menos, no horizonte. O Primeiro-Ministro falou da vontade de... Tomás, às 3 vamos jogar, de recorrer a duodécimos, ou seja, sem ter que recorrer ao documento anterior, pressupondo que deseja, obviamente, a aprovação de um Orçamento do Estado. Certo. Pedro Pinto, começo por si desta vez. Porquê é que o Chega está convencido, já ouvimos o Soares a dizer que não é verdade, que o Governo quer eleições para fugir ao debate e para se fortalecer nas urnas? É porque lhe parece que o Governo, se for às eleições, sai fortalecido? Não, André Ventura disse... Isso não faz muito sentido. Então, quer dizer, se formos a eleições, o Governo tem que... Não é o Governo, neste caso é o PSD. Tem que ir ao debate outra vez. Nota-se que este Governo quer eleições por uma coisa muito simples. Percebe-se que há ainda na ideia, dentro deste PSD, e Luís Montenegro certamente está a ser mal aconselhado, que irá acontecer ao Chega o que aconteceu com o PRD em 87. Nós não estamos em 87, nem o eleitorado de 87, nem as pessoas que vão votar agora são de 87, nem o povo, que já evoluiu muito mais do que era em 87. Portanto, isso significa o quê? Significa que nós não estamos preocupados que se o Chega sobe ou não sobe. Nós estamos preocupados em dar um bom orçamento ao povo português. E é isso que este Governo não quer negociar. É por isso que quer negociar com o Partido Socialista. Portanto, o Chega pretende apenas dar um bom orçamento a Portugal. E passa por que ideias principais? Eu gostava de ouvir agora... Por exemplo, a baixa de impostos, o famoso choque fiscal prometido em campanha eleitoral pelo PSD ou pelo Governo da AD e que não existe. Portanto, um choque fiscal é importante. Olha, inclusive, eu vou dar o exemplo da taxa de carbono, onde até na taxa de carbono foi descongelada agora a semana passada para os combustíveis, com o preço do crudo está nos mais baixos desde há muitos meses. Certo. E agora, descongelar a taxa de carbono, ninguém sente isso nos combustíveis. Bem pelo contrário, os combustíveis até estão a aumentar. Mas isso talvez tenha a ver com as gasolineiras, ou não? Não são as gasolineiras é que aumentam os preços? Tipo, à parva. Eles dá-lhes jeito que os preços estejam neste balúrdio. Porque as pessoas vão pagar à mesma. Eu gostava de ver a margem de lucro que as gasolineiras estão a ter. Gostava mesmo, só para perceber qual é a diferença. Seja, não faz muito sentido. Que é um governo que, do ponto de vista social, não liga às pessoas. Há aquelas pessoas que têm que meter combustível para ir... Pois, pá, e é assim, eles tiraram a taxa porque os preços estavam altíssimos, não é? Agora voltaram a pôr. É o que é. Mas eu percebo o que eles querem, eu percebo o que o Pedro Pinto quer dizer, e realmente, pá, é assim. Mas o imposto tem que existir, não é? Eles tiraram por medidas especiais para ir trabalhar. De combate à inflação, agora já voltaram a pôr outra vez. E mais. Sabe, não. Digo eu. Pedro Pinto, sabe o que é a taxa de carbono? Ou IVA da restauração. Ou IVA da restauração. Que taxação? É outra medida que este governo não sabe o que é a taxa de carbono. É outra medida que este governo não quer baixar. Ou se o Hugo vier aqui sozinho, fala sozinho. Se quiser o senhor disse tudo sobre a taxa de carbono. Sabe o que é a taxa de carbono? Deixa falar. Mas agora conclui o Pedro Pinto e depois o Soares pode colocar a sua nota. Temos o IVA da restauração, por exemplo, que este governo diz logo, não, o IVA da restauração não podemos baixar. Ou seja, tudo o que seja baixar os impostos a quem trabalha, este governo está contra. Ou seja, está a fazer a política que fazia o Partido Socialista. Portanto, eles são muito iguais. O PS e o PSD parece que estão aqui numa briga, mas depois, na essência, são iguais. Pedro Pinto, mas há uma equação difícil. O Chega pretende reduzir a receita do Estado e aumentar a despesa. Algumas medidas já aprovou e outras gostava de ver aprovadas. Claramente, maior investimento nas forças de segurança, investimento nas prisões, maior apoio a pensionistas. O dinheiro tem que vir de algum sítio. Se não vem dos impostos, vem de... Não, vai, olha, por exemplo, eu gostava de combate à corrupção. Por exemplo, a nível dos observatórios das fundações, quantos é com o PSD? Este governo do PSD já acabou com eles. Não acabou com nenhum. Sabe porquê? Porque são iguais ao Partido Socialista. E mais, não é só dos observatórios ou das fundações. O caso dos apoios sociais. Há apoios sociais a pessoas que não precisam de apoios sociais. E este governo já... Pedro, mas isso não é um bocado... Sei lá, não é um bocado estranho um deputado estar a dizer que se dá apoios sociais a pessoas que não precisam? Sei lá, o Pedro tem os dados, sabe? Se as pessoas precisam ou não.
efetivamente existem casos desses. Agora, se representa uma fatia assim tão significativa que se vá buscar dinheiro para injetar nestas medidas todas que eles querem injetar, Cortam em algum? Não. Bem pelo tenho contrário. dúvidas. E era aí que ia buscar os... E vão sempre existir, independentemente deles retirarem apoios sociais à malta que eles acham que têm que retirar, vão sempre existir pessoas que vão... Porque é assim, se retirar o critério, e a malta que recebe apoios sociais indevidos, que, by the way, não é só malta de etnia cigana, como esta malta gosta de pregar, é muito tuga também, que declara o mínimo possível e imaginável, e depois recebe por fora quantias absurdas, e anda com os filhos com o SAS e o caraças. Quantos colegas não tive eu? Brancos, ok? Tugas máximos, com os paizinhos a passearem de Mercedes e BM e o filho com SAS na escola. Quantos? Ok? Pá, portanto é assim, se chega a se comprometer a cortar esta malta toda, completamente a favor. Completamente a favor. Agora não pode ser para uns e para outros. E não pode ser para os tugas, podem andar a roubar à vontade. Mas os outros gajos, os alvos, as minorias, é que tem que se matar tudo. Pá, não é assim que funciona, não é? Porque vai haver sempre gente a fugir à lei, isso não há nada a fazer. Tem que se castigar essa malta que foge à lei. Ponto final. É o que é. Era, por exemplo, aí, na economia paralela, que é uma coisa que nós temos dito sempre isto. O que é que este governo já fez para acabar com a economia paralela? Nada. Nas medidas anticorrupção, que para nós é essencial. O que é que este governo tem feito? Nada. Ou seja, criou uma comissão. Ou seja, as propostas do Chega para ir buscar dinheiro são as mesmas de sempre. Certo. As mesmas de sempre, porque é isso que está no nosso programa. Portanto, nós queremos buscar o dinheiro. Portanto, o Chega é coerente nisso. Agora, o que é que nós pretendemos com este Orçamento de Estado e quais é que são as medidas essenciais para... Eu concordo plenamente com aquilo que tu estás a dizer, mas é isso que eu tenho visto o Chega a fazer há anos, percebes? Não é por mal. Eu percebo o que tu estás a dizer e concordo em absoluto com aquilo que tu dizes. Que a corrupção não é um problema de cor de pele, nem a corrupção nem a fuga ao fisco. Mas é isso que eu vejo esta malta pregar aos anos. Porque aquilo que se prega depois, dentro do eleitorado, é que são só os ciganos é que fazem isto, são só os ciganos que fazem não sei o quê. Pronto, e não são. As pessoas sabem que não são. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa sabe que não são. O problema é que os portugueses não gostam de... Ninguém se vai chegar à frente, o Zé Povinho, não se vai chegar à frente e dizer nós fugimos todos ao fisco. E agora vamos começar todos a pagar os impostos que devíamos pagar. Ninguém vai fazer isso. Os cabeleireiros e os mecânicos e etc. Achas que algum deles vai chegar-se à frente e dizer olha, vou começar a declarar tudo. Vou deixar de receber as coisas em dinheiro e MBWays e vou começar a declarar tudo. Achas? Está bem. Para haver uma Deve negociação ser, deve. neste Orçamento de Estado, caso o Partido Socialista não negociasse. Era precisamente isto. Todas estas medidas que nós achamos importantes, a baixa de impostos, o choque fiscal às pessoas é fundamental, a reforma da justiça é fundamental, a imigração, o controle da imigração... Pá, tenho dúvidas que façam tanto. Continuamos... Adzor, tenho muitas dúvidas. O Partido Socialista tinha, este governo pouco ou nada tem feito. André Ventura levou essas reivindicações depois para a conversa com Luís Montenegro? Nesta última, não sei, isso tem que contar a Luís Montenegro e a André Ventura. Agora, aquilo que eu sei é que nós levámos, na primeira negociação que houve, nós levámos de boa fé. Era para perceber essencialmente se estão dentro da negociação ou de facto de boa fé. Não há temas. Quem quebrou as negociações não fomos nós. Quem quebrou a negociação foi o PSD quando quer negociar com o Partido Socialista. Eu volto a dizer, e é bom que as pessoas lá em casa percebam isto. O Chega não irá aprovar um orçamento negociado com o Partido Socialista. O Partido Socialista empobreceu as pessoas durante 8 anos. Já ficou claro esse ponto de vista, Pedro Pinto? Está bem, mas voltamos a dizer aquilo que dissemos na última parte da entrevista. Que é, eles estão só a repetir o mesmo, já percebi. Portanto, não se vai chegar a conclusão nenhuma aqui. E eu às 3 tenho mesmo que parar com isto. Mas, é aquilo que eu digo. Eles não vão aprovar o orçamento em conjunto. Eles estão a negociar com o PS porque acham que vocês são tão inconstantes que não conseguem fazer uma negociação convosco séria. É só isso. Há pouco ia... Mas é importante nós percebermos isso. Temos as pessoas... Pois é, estamos exatamente no mesmo pé. Temos pessoas que não conseguem... Temos pensões a 300 euros. E Muito bem. Soares, temos aqui, obviamente, também um jogo político que acontece sempre nestes tempos, mas até que ponto o Governo está ou não a pressionar o PS para que o PS fique com o ónus de um eventual chumbo do orçamento? Coisas várias, antes de responder diretamente a isso, o Governo não está a pressionar coisa alguma. O Governo quer aprovar o orçamento e está a fazer o que lhe compete, que é negociar respondendo diretamente logo. Alexandre falou há pouco disso, várias pressões nos últimos dias. Eu acho que se referiam sobretudo ao Sr. Presidente da República, porque se for a mim, eu quero dizer, eu pressiono mesmo. E creio que o Governo deve pressionar mesmo. O Governo deve pressionar o Chega, o Partido Socialista, fazendo qual delas, as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Levarei e esgotarei todas as possibilidades, foi esta a expressão do Sr. Primeiro-Ministro esta semana, para aprovar o orçamento.
creio que isso é uma pressão legítima Candidatar-se ao de quê? quem Quem quer, são as vossas propostas? de quem Mas quer são as vossas ter propostas? um orçamento de Estado apresentado e aprovado. Para quê? Precisamente a pergunta com que No terminou Twitter. a primeira parte deste, Cascais. deste Faz programa, bem. que parece essencial, que é o que é que cada um deles quer no orçamento. Isso é que é importante saber-se. Ora, eu queria só, relativamente ao Chega, dizer quando ele dizia que, o Pedro Pinto dizia que nós não aprovaremos um orçamento que foi negociado pelo Partido Socialista. Eu volto à velha questão de dizer que o Chega é caricato nessa circunstância, porque o Chega não precisa de votar um orçamento de Estado, seja por parte do Partido Socialista, porque o Chega aprovou nesta legislatura as questões essenciais ao lado do Partido Socialista. O resto é conversa. Já ninguém acredita nisso. Mas é que isto é importante, sabe porquê, Carlos Daniel? Porque quero ir àquilo que não é verdadeiro, que é manifestamente falso, e que hoje no debate político se diz com uma leviandade e com uma superficialidade que é assustadora. Diz assim o Pedro O PSD Pinto. está numa crise O existencial. PSD e o Governo não querem baixar os impostos sobre as pessoas. A pergunta que eu faço ao Pedro Pinto é se ele tem memória, ou ele ou alguém neste país, de um Governo nos primeiros 3 meses de governação, ter levado ao Parlamento uma proposta para baixar o IRS como aquela que nós levamos nos primeiros 3 meses do Governo. Não há. Fomos nós. Para quê? Para baixar os impostos sobre as pessoas. Agora, quero responder ao Pedro Pinto. E mais ricos. Se nós entendemos que devemos Vamos também outra vez. baixar os impostos sobre as empresas, entendemos que sim e que deve estar no próximo Orçamento de Estado. Esta parece aquela linga-linga de esquerda do estão a baixar os impostos aos mais ricos. Aos mais ricos. Fosse relevante. Alguma relevância deve ter para o PS estar todo chateadinho a dizer que quer que eles tirem o IRS jovem e quer que eles tirem a redução que eles fizeram ao IRC. É possível que seja relevante. De que forma? Disponíveis para Se negociar não fosse relevante, ninguém se estava a chatear com isso. com o Partido Socialista, com o Chega, se o Chega assim entender e não tiver esta atitude, que é de alguma infantilidade, Não devo é. dizer, política. Mas pode Dizer, chamar aquilo que falam quiserem. com eles, não falam comigo. Não é, Isso parece-me não é aquelas brincadeiras do colégio Não é, e dos isso é muito mais recreios. sério do que isso. O que é que nós queremos É muito no mais Orçamento sério. de Estado, então, Carlos Daniel? Nós E o queremos. que é que espera do Partido Socialista, designadamente, em relação à questão fiscal? Isso eu não antecipo. Os Partido Socialista Não, deve não, dizer... não digo em concreto, digo se espera propostas do Partido Socialista. Claro que eu vi espero aqui, propostas do Em Partido relação ao Socialista. IRS jovem e ao IRS. Eu acho que deve ser é o elementar. A malta tem visto o impacto que tem existido em relação ao IRS, velho. Não queremos. Tenho Nós temos visto aqui uma toda a gente a alternativa. falar Digam-nos sobre o isso. que é que acham da alternativa? E depois ela está do nosso lado. Até Por isso, amigos sim, próximos. Nós, o ONUS, nós, Governo, nós, bem entendido, o PSD que lidera a AD. Carlos Daniel, o que é que o Governo e o que é que o PSD quer no Orçamento de Estado? Quer a execução do acordo de recuperação integral do tempo de serviço dos professores. O que é que o PSD quer no Orçamento de Estado? O acordo com os técnicos e oficiais de justiça para melhorar os seus salários, que já chegámos a acordo, com os enfermeiros, com as forças e os serviços de segurança. Está a correr bem também, coisa. Queremos, precisamente no próximo Sei que Orçamento de estão parados Estado, hoje e a amanhã. execução, o aproveitamento dos fundos do PRR. Queremos a isenção de IMT de imposto de selo para jovens na aquisição da primeira habitação que está aprovado. Queremos Menos o passo receita e bastante mais despesa. O que se é faz. verdade, Isso mas como sabe, com estas medidas já aprovadas, o Conselho de Finanças Públicas prevê que haja excedente orçamental este ano. E quanto ao IRS jovem, o que o Conselho de Finanças Públicas diz no relatório que eu li, portanto, ninguém me contou. Mas, eu fui ler, Vaguiriz, diz questões que estruturais prevê não se a resolvem implantação do IRS em 3 jovem, meses, mano. tal qual o Governo propõe, o Percebes? Partido Socialista discorda, em 2026 Haveria um déficit déficit. orçamental. Se o pessoal vai barrar com tudo aquilo que se faz, também nunca Mas se o vai mesmo resolver Conselho nada, de meu. Finanças Públicas. Vamos dar de barato que tinha razão. Sugere que não haja IRS jovem nestes Não, tempos. diz que em 27 e 28, Carlos Daniel também se calhar... Não, eu li. Pois é que em 27 e 28 o que é que diz o Conselho de Finanças Públicas? Diz que com o IRS jovem voltamos ao excedente orçamental. Ou seja, o impacto imediato da medida podia levar a um déficit no ano de 26, mas o impacto da medida no ano de 27 e de 28, diz o Conselho de Finanças Públicas, já E o prevê Soares está excedente convencido que essa orçamental. medida é justa, que as pessoas de um ano para o outro têm uma diferença tão grande ao nível dos impostos. Epá, voltamos Vou outra ser vez. absolutamente franco. Ponho até, dando de barato, que possamos ter todas as reservas de que a medida pode ter o efeito que se prevê que tenha. Há uma coisa que eu sei. O país não fazer nada, continuar a não fazer nada, Só porque- para assistir aos mais jovens que nós investimos, pais e avós, a que se formem aqui, que nós precisamos deles aqui, a fugirem do país para ir trabalhar, isso é que nós não podemos continuar. Pá, este argumento em relação a esta merda do IRS jovem é das coisas mais estúpidas que eu já vi, mano. Pá, tu não és jovem aos 40 anos, mano. Let it go, percebes? A partir dos 35, tu não és jovem. Aliás, tu já nem és jovem, aos 30. Eu, para mim, isto era até aos 30, no máximo. Para mim. E já nem me abrangia a mim.
Foi aquela conversa que tivemos da outra vez. Epá, porra, IRS jovem aos 37? Mano, vão cagar à mata, meu, por amor de Deus. Já tiveste anos para te desemmerdar. Pá, agora, é assim, esta merda do IRS jovem é urgente para os jovens do nosso país agora que precisam de ajuda, meu. Pá, independentemente de sermos nós ou não. Flávio, obrigado pelos 32 meses. É injusto. Epá, mano, olha, foda-se. Muita coisa nesta vida é injusta. Pá. Flávio, obrigado pelos 32. Thanks, man. Obrigadíssimo. Epá, não é preciso escalões nenhuns, mano. Escalões estamos nós cheios. A partir dos 36 já não levas. Acabou. Pá, é o que é. É o que é. Pá, lamentável, mas é o que é. Quais todas as idades, pá? Tenham juízo, pá. Isto é importante para fazer com que os jovens não saiam do país. Para todas as idades é dar tudo a toda a gente. É um festival. Pá, calma, não é? Tipo, não se pode fazer as coisas de um dia para a noite. Não se pode fazer uma redução de impostos. Pá, é que isto é a economia básica, meu. Vocês não podem fazer uma redução de impostos a esse nível sem ter problemas económicos a seguir. Pá, deixem as coisas fazerem-se aos bocados, meu. Percebem? Claro, e, portanto, É só parvo Gabriel, isto. respondendo Tipo, à sua esta pergunta, conversa é mesmo o governo parva. está disponível, ou estaria disponível, se o Partido Socialista violasse o orçamento, de correr esse risco, porque a juventude portuguesa merece que se aposte, que se arrisque, para que eles cá possam ficar. Alexandre E é Leitão. justo que aqueles que procuram melhores condições lá fora, nós possamos ter um bónus para a juventude portuguesa, dizendo que iam pagar 1/3 daquilo que pagam hoje em impostos. O Partido Socialista não quer. Eu pergunto ao Partido Socialista o que é que quer, e nós cá estamos para dizer se concordamos ou não. Alexandre Leitão já disse que não concorda com esta Vamos lá. mudança dos 34 para os 36 anos. em Não termos de concorda, mas também não fiscalidade, diz. Mas eu gostava É um exemplo, não é? de lhe pedir um olhar mais amplo. Vamos lá. Verdadeiramente, é evidente que não me vai revelar aqui, eu adorava, mas as propostas que o líder do PS vai levar para o encontro de sexta-feira, mas gostava pelo menos de perceber se há aqui um foco maior na despesa, na receita, no fundo, onde é que o PS acha que, genérica e globalmente, é preciso investir. Ora bem, eu queria, então, de forma, ver se consigo dizer as coisas sem muitas interrupções. Em primeiro lugar, o empenho que, começar por aqui, em primeiro lugar, o empenho que o Governo diz que tem, eu tenho que tornar a dizer que começou esta semana com um ato que eu tenho que reputar de hostil, através do comunicado que aconteceu no domingo. É um ato hostil, é evidente, não foi um ato propriamente que tenha facilitado as conversações. E, portanto, não, transparência foi o secretário-geral do Partido Socialista ter-se recusado, sim, a ter uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 18, porque o Sr. Primeiro-Ministro lhe propôs que a agenda cá para fora dissesse que era sobre incêndios quando era sobre Achava que orçamento. fazia sentido. E foi por isso que o secretário-geral não quis. propôs nada. Transparência, Isso é importante. transparência é o Partido Socialista, é o secretário-geral do Partido Socialista não aceitar que a agenda que é tornada pública seja diferente da agenda verdadeira. Ou Isso é seja, que é transparência. Eu vou dizer uma coisa. Mas agora Isso sim. não só é mentira, Bom. como é gravíssimo. Agora tenho que deixar É. Isso não É, só é a mentira, réplica. Esta merda de ser dita é grave. Eu não sei se deixa-me é dizer verdade. mesmo, olhos nos olhos. Isso não só é mentira, como é gravíssimo. É verdade que o Primeiro-Ministro propôs que a agenda não fosse pública, como de resto não foi ontem com a reunião com o André Ventura e com a Iniciativa Liberal. E se calhar valeria a pena sabermos se já foi assim ou não com outros líderes partidários, como já foi, relativamente ao agora Primeiro-Ministro como líder da oposição, com o Dr. António Costa. Porque o atual Primeiro-Ministro foi muitas vezes a Sambento, a pedido do então Primeiro-Ministro António Costa, e nenhuma das vezes foi pública. Sabe porquê, Carlos Daniel? Porque é o institucionalismo Já e a contou o forma seu de tratar ponto, em Hugo recado Soares. daquilo que deve ser tratado em Mas não Estado. falem em clareza nem em Foi muito transparência. grave aquilo que Não disse. faz- Posso demonstrar? Não Faço falem ideia. em clareza, Mostrar não outras fazem em coisas. clareza, Agora vamos ouvir não falem, não falem em clareza nem a Os transparência. filhos é que começaram a porque namorar, o senhor- pelos vistos. o Sr. Primeiro-Ministro não quis Vi foi isso, Alexandre, demonstrar mas isso que não tem agora havia nada a ver ações com o que de- estamos a Mas vamos falar. à substância. Ora bem, apelo à responsabilidade do Partido Socialista. O Partido Socialista, enfim, já demonstrou ao longo de toda a sua história que é um partido responsável. Agora, também é um partido fiel ao seu programa eleitoral. E é uma alternativa democrática ao governo de direita que nós hoje temos. E, portanto, para ser fiel ao seu programa eleitoral, há coisas que não pode aceitar no Orçamento de Estado, certo? Portanto, responsável sim, fiel ao seu programa eleitoral também sim. E já foi claro o Partido Socialista quanto às questões e porquê e às alternativas. IRS jovem. O IRS jovem hoje
existe em torno do IRS jovem hoje um amplo consenso nas autoridades públicas, nos peritos, nos comentadores, de que o IRS jovem é uma medida errada, tal como está ajuizada. E Porquê? é errada porque, tira 1.000 milhões de receita fiscal. 2, não vai ter a eficácia e a eficiência que pensam que vai ter. Ok, porquê? Porquê que não vai ter? Onde é que estão essas projeções? 3, isenta os empresários e o próprio Estado de aumentar os salários. Aquilo que Portugal precisa não é de um choque fiscal, é de um choque salarial. E vou-lhes dar um... Epá, foda-se. Esta malta acha genuinamente que se aumentam salários porque sim. Tipo, eu juro que tipo, isto parece que estou a ouvir o gajo do PCP, mano. Parece que estou a ouvir o Paulo Raimundo. Portugal precisa é de aumentar salários. Está bem, então aumentou. Um choque salarial. Precisa de um choque salarial. Sobretudo... É continuar a subir o ordenado mínimo. À toa. Tipo, vamos só subir. Continuar a subir e ver se o salário médio acompanha. Para os jovens. Não é através de uma medida de IRS que, repito, como é que os empresários pagam aliás, salários? já lá vamos. Tenho, aliás, Temos a noite para toda, mim, Elsa. que é absolutamente, as questões são complexas, Claro, eu que é de duvidosa Vou tentar ser o mais constitucionalidade, que é condescendente claramente regressiva e que trata que cria um elemento de desigualdade em função da idade que não está nem constitucionalmente consagrado, nem Como é que as empresas pagam então? Mas salários vamos ao seja pela IRC. via fiscal? Vamos ao IRC. Estava dessa resposta. Vamos ao IRC. O Partido Socialista... É esta, é das empresas. Posso? Era o que eu ia dizer. O Partido Socialista é absolutamente favorável a que as empresas que investam em investigação e desenvolvimento, que paguem melhores salários aos seus trabalhadores e que até possam ter maior atenção ao salário dos jovens, que investam em formação dos seus trabalhadores, que investam em saúde e higiene no trabalho, IRC? que essas empresas Este tenham um pronto. conjunto de deduções fiscais. Pode ser pago em Dão IRC. vão pagar menos IRC, já pagam menos IRC. Muito Porquê bem. que a Temos taxa aqui uma das efetiva primeiras de propostas do imposto? Partido Porquê Socialista que a para o taxa... IRC. E que assinalar novidade, isso. que E novidade. assinalar isso. Que novidade. É ótimo. Não é uma novidade. Pá, aqui Quer podes dizer também que ver por lá, já não tens é. sempre essa opção, bro. Sempre que É uma forma. Em Portugal a taxa efetiva de IRC, como sabem, é muito inferior à taxa real, exatamente por via das deduções. E é esse o caminho certo e não o de reduzir cegamente as taxas. Para que as pessoas percebam, aquilo que o PSD propõe são reduções transversais de taxas. Ou seja, se há um empresário que com o seu lucro o que faz é distribuir dividendos, tem uma redução da taxa. E o empresário que em vez de distribuir dividendos entre si, ou de distribuir também alguns, mas também paga melhores salários, ou investe em saúde e de higiene no trabalho dos seus trabalhadores, para o PSD merecem e têm a mesma taxa. Não, vocês têm a fé de que com a baixa das taxas isso vai se repercutir nos salários dos trabalhadores. Nós não queremos ter Alexandre, uma essa pergunta fé. muito Nós direta queremos para é que avançar para uma onda isso curta e seja final. do tempo. Mas agora também deixe-me só dizer o seguinte. Isso a também partir do corre bem ao momento PS, em não que tem temos, corrido. de facto, esta visão diferente. Não é sobre os empresários, é sobre exatamente o IRC enquanto Deixa-me lá olhar instrumento para de essa política direção. fiscal, que nós queremos seja um instrumento de política fiscal, está que também beneficie, volto aí. os trabalhadores. E pago. Dito isto, acabámos de Recebem peso dos ouvir, impostos das que o Chega concorda e até quer mais redução fiscal no IRS, concorda e até quer mais redução fiscal no IRC. Aliás, já agora fala dos pobres, mas a redução fiscal favorece sempre quem ganha mais, portanto não sei como é que se articula com isso. O que Alexandre está a o que eu dizer, estou a dizer agora é que há uma deixa-me colocar a clara pergunta. proximidade Ou seja, substantiva. Vejam lá. compatível a proposta do Chega. Acabámos de ver aqui, não Vejam sei, lá no se isto Twitter. agora E melhora. parece incompatível a posição do PS com a do governo. Não é incompatível, o PS já disse, fui instada tantas Não é vezes a dizer... incompatível. Espera que isto Vamos lá agora, ver. acho que agora vai Se melhorar. houver cedências, Só se do há governo, empenho... mas só do governo. Os Não há um anúncios, tal vejam lá, ritmo, se não é? melhora um Mas o bocadinho. meio caminho A tem malta ver que com está a as ver outras este stream. propostas. Nós, relativamente ao E que IRC já não é de e ao 5 IRS, em 5 nós- minutos, 3 minutos de anúncio. No que eu disse Mas para lá é, de que já lá a temos, proposta metemos de mais lei, a propostas de autorização, não disse isso, as propostas de autorização legislativa, tal como estão, se ficarem assim, Mas isso o e não Soares já foram- disse que não vão ficar. Ou podem, pelo menos não o que ficar. Soares está a dizer aqui, mas ainda não foi dito em Mas já nenhuma disse mesa o negocial. primeiro-ministro, já disse vários ministros. Mas ainda não Meu foi Deus, dito em nenhuma isto mesa está dito em negocial. público, vezes sem conta. Sexta-feira Agora, teremos Ok, alguma não vai-me coisa dizer. Há uma coisa em que eu relação a gostava, isso. há uma coisa que é importante Vamos ter a dizer. ronda final. Alexandre, posso tudo começar bem. por si? Mas, Não, tanto faz. no fundo é perceber, e Pedro Pinto, então, o que é que deve ser feito, até que limite se deve ir para evitar a tal crise política e umas terceiras legislativas num prazo tão curto? E quem é que tem mais responsabilidade em fazer com que isso não aconteça?
Quem tem responsabilidade neste momento é o PSD e o PS, por todas as razões que ficaram aqui vincadas neste debate. Está bué da calor, doses meu, iguais. foda-se. Em doses iguais, porque Cheio são de eles calor. que podem aprovar o orçamento. Mas são eles que querem. Mas se forem visões incompatíveis, uma Oh, abstenção do Chega aprova o orçamento. Não. Esse é que não. É que tem que ser, o Chega tem que votar a favor do orçamento. Certo, peço desculpa. Tenho que Portanto, o votar Chega a favor para evitar que o terá PS é que teria essa abstenção. e por isso, enquanto o PSD quiser só negociar com o Partido Socialista, Não quer só. fazer o que está a fazer com o Partido governo chamou Socialista, para negociar, e não a é prova só. disso é que a reunião Então, com o esta Nuno Santos infantilidade, é a porta aberta. Pá, mas ó Pedro, caramba, ele acabou de falar com o André Ventura há dias, meu. Como assim não quer negociar? E a reunião com André Ventura e com Rui Rocha. Eu já foi baixei um à bocadinho, porta-chave, vejam lá foi agora uma se está reunião melhor. institucional, é importante nós. Digam-me Estamos agora a durante dizer isso. esta hora Não se foi está uma reunião melhor. para discutir o Orçamento de Estado. Foi uma reunião com o líder do terceiro maior partido português e é normal, como disse o Hugo há pouco, e bem, que os líderes sejam recebidos pelos primeiros-ministros em funções. Portanto, não foi uma negociação. É importante que isto fique vincado também. A negociação Não foi uma negociação. Não foi uma negociação. A negociação está a ser feita entre o PSD e o Partido Socialista. Chega está fora da negociação O Chega do está orçamento. fora das negociações enquanto o PSD estiver a negociar com o Partido Socialista. Porque, Isso é o problema que vou ter que resolver, Hugo. volto a dizer que eu Então volto ao início, Pedro Pinto. Quando Não, André volta- Ventura. E eu deixo responder. Voltamos, Quando André Ventura diz mas vamos lutar voltamos até ao nisso. fim para evitar a crise, é ficar à espera Sim, que mas não, o governo não se entenda com. Carlos Daniel, pá. Carlos Daniel, pá! Porque nós estamos Tal em e cima da entrega de um orçamento de Estado. E um orçamento de Estado Já não se devia faz ter de um sido dia para o negociado. outro. Já devia ter sido Ó, Carlos, negociado. sabe Já devia aqueles estar miúdos a que no trabalhar colégio nisso. dizem, ou não és é meu esta- amigo ou és amigo dele? Aqui não é esta conversa nem de miúdos ou és amigo. Que é tal Isto e é qual. aquela Concluindo, conversa, Pedro. é aquela conversa que o quer passar É uma lá para casa, amiguinha. porque está no desespero. O PS neste momento está no desespero, o governo está no desespero. Eles querem eleições, mas depois querem dizer às pessoas que estão a negociar. E a grande verdade é que depois dizem que negociam com o LIVRE e com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Eu, quando começam a dizer isso, eu acho que qualquer pessoa lá em casa que votou na AD deve pensar duas vezes. Porque se a AD prefere negociar com o LIVRE, com o Bloco, com o PCP, com o Partido Socialista... Que agora quero ver, Luís, agora dizes-me da próxima vez, digam ao Luís, escrevam aí no chat ao Luís, da próxima vez, de quanto tempo é que lhe demora a aparecer um anúncio de 3 minutos? O problema é que os anúncios estão muito longos, pá. É esse é que é o problema. Se fosse de 1 minuto, ninguém se queixava. Com partidos que são cúmplices do empobrecimento do país, então está tudo dito. O que Soares disse há algum tempo, estou absolutamente convencido. convencido que o orçamento será viabilizado. Mantenho esta convicção. Mantenho mesmo. Mantenho aquilo que disse nessa altura e aquilo que aqui já disse hoje. Olha, em primeiro lugar, acho sinceramente que continua-se a dizer este tipo de coisas que, felizmente, eu estou aqui para ter contraditório, mas como é que se pode dizer se o PSD prefere negociar com o Bloco de Esquerda? Quando o Chega tem sido chamado para todas as reuniões que os demais partidos, de resto, os outros já se colocaram fora, até não, como se viu ainda esta semana, para todas as reuniões. Eu só quero dizer isto. Até nós está a dizer, o PCP e o Bloco não foram e o Chega foi. Para anotar, de facto, a imagem que eu há bocado usava. Que faz lembrar aqueles miúdos, sinceramente, Ou no não é colégio, isso, quando vocês dizem querem enganar as queres pessoas. ser amigo da Oh, Pedro, não querem queres nada, ser Pedro. meu amigo. Nós percebemos a agenda. Eu percebo aqui a estratégia do Chega de tentar fazer esta ruptura entre o PS e o PSD, que é para ver se o PSD depende inteiramente deles. Aquilo que o Chega quer é que o PSD dependa inteiramente deles para aprovar este orçamento, que é para depois dizerem nós tivemos cá para vos salvar e aprovar o orçamento. Não vai acontecer, porque eles obviamente já estão escaldados daquilo que aconteceu com a eleição do Presidente da Assembleia da República e não querem depender do Chega para fazer uma votação seja do que for. Então abrem as negociações para os dois partidos em separado e veem quem é que aceita a porra das negociações. Uns dizem que não querem negociar porque o PS está lá. O PS diz que não quer negociar porque está lá o IRS jovem e o IRC, mas depois também não apresentam alternativas. Assim é difícil, pá. Eu nem voto PSD, nem tão pouco simpatizo assim tanto com o governo do PSD. Mas, pá, esta narrativa faz qualquer um simpatizar com o PSD, porra. É difícil. Total, porque estamos a falar de quê? Estamos a falar, Carlos Daniel, da vida de cada uma e de cada um de nós. Estamos a falar da vida dos portugueses. É exato, não engano. E a vida dos concluindo, portugueses, a melhoria da vida dos portugueses exige aquilo que eu aqui Responsabilidade. disse e queria aqui Que é o que o PS não tem tido. responsabilidade total. Responsabilidade Eu não chama-se tenho tido. o governo ouvir. Cada um dos partidos da oposição que podem Ouvir, mas subviabilizar. depois não aprova nenhuma medida, não quer nenhuma medida, então Está porque é que não vai inteiramente ouvir? aflito porque diz constantemente que nós queremos eleições E e, quer, depois claro não que quer. explica porquê. Eu ainda nunca vi, imaginem, eu nunca vi um partido forçar eleições, um partido que ganhou à rasca, forçar eleições quando sabe que se vai meter em maus lençóis.
é que literalmente o PSD, eu não percebo esta narrativa do PSD querer eleições. O Luís Montenegro foi 200 vezes à televisão dizer que não quer eleições, que quer fazer tudo para não haver eleições. Estou a ver aqui constantes tentativas do Hugo Soares para tentar falar com a Alexandra Leitão, para tentar perceber o que é que eles querem negociar. E não há... Eles abrem reuniões para negociar. E é tudo para uma fachada, segundo estes dois partidos, é uma fachada, porque eles querem eleições. Não se percebe. Quer o Pedro Pinto dizer que nós queremos eleições porque entendemos, e o Pedro Pinto também, que nós estamos a governar bem e que seríamos reforçados de... Fica a sua interrogação retórica, o Soares tem que avançar, tem que acabar mesmo. Tem que acabar Mas é mesmo. que, ainda com essa convicção, eu quero ser muito franco com todos os portugueses e com toda a clareza. Não. O que o Governo e o PSD querem é um orçamento do Estado para melhorar a vida das pessoas. Não. Nós não queremos eleições antecipadas. Alexandre Leitão, pego numa frase sua também, o PS não aprovará... Eu honestamente acredito que eles não queiram eleições antecipadas. O PS não aprovará um orçamento, não viabilizará um orçamento que beneficie alguns em detrimento de todos. Eu quero deixar aqui um exemplo muito, muito claro do que são as políticas do PSD que têm... Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, man. Eu passei um tempo sem assistir a nada de política e pretendo permanecer mais um tempo sem assistir a nada de política, porque enfim, eu estou a ver esta crise do orçamento, porque acho importante, mas eu tiro uma conclusão, com todas estas merdas que eu vejo, tiro uma conclusão em que Portugal nunca vai sair do lodo, e os principais responsáveis por isso não é o Zé Povinho, são estes gajos. São legitimamente estes gajos que com estratégias e manhas políticas empatam o país durante anos e anos e anos e anos e anos, e nós aqui, feitos estúpidos, legitimamente, a continuar a ir a eleições votar nestes gajos que não fazem um caralhinho para mudar, nada, zero. Portanto, é isto, Passam o tempo todo nisto, nestas táticas esquisitas e indecisões. Quem está no governo sofre porque os partidos da oposição passam a vida a tentar manipular as merdas e não sei o quê. E das duas uma, neste país só se fazem coisas se houver maioria absoluta, o que é uma pena, sinceramente, porque a maioria absoluta até devia ser antidemocrática, no sentido em que a democracia faz com o todo em conversa, não é com um gajo a mandar em tudo e os outros vão dando opiniões, não é assim que se faz democracia. Portanto, este país não vai sair do lodo por causa disto. Do Estado e do Governo, para dar um exemplo muito claro que toda a gente vai perceber imediatamente do que é beneficiar alguns em detrimento de todos. O PSD vangloriou-se, ainda há pouco o Hugo Soares o disse, da redução do IMT. A consequência imediata da redução do IMT, que penso que é uma redução para quem tem dinheiro para comprar casa, foi que no último trimestre o aumento das casas, as casas aumentaram, salvo erro, 7,8% do preço das casas. O que é que isto significa? Quem é que foi beneficiado? Ria à vontade. Quem não tem dinheiro para comprar casa não se está a rir. Ria à vontade. Ria à vontade. Beneficiou o arrendamento. Deixem-me dizer, o que é que isto significa? Quem é que beneficia? Beneficia o setor imobiliário e beneficia quem tem dinheiro para comprar casa. Alexandra, mas isso é assim, eu também vou dizer uma coisa, eu não acho que seja o Governo que seja inteiramente responsável por isso. O Governo aplicou uma medida que acha que beneficia os jovens e que efetivamente os beneficia. Os culpados dessa merda estar assim são os putos e a malta que anda a comprar casas, que nos últimos anos a única coisa que tem feito é andar a trocar de casa constantemente. Eu conheço malta, olhem, falando da realidade que eu vejo aqui em Lisboa, eu conheço malta que nos últimos 3 ou 4 anos já trocou 3 vezes de casa. Que há malta que aquilo que anda a fazer é do género, a pensar como é que eu posso ir para uma casa melhor. E é uma boa medida, ok? É bom. Só que também é bom para as imobiliárias. Porque notem, com essas vossas trocas de casa constante, aquilo que faz é que as imobiliárias estejam constantemente a meter dinheiro ao bolso. E os preços das casas sempre a subir. Porque vocês vão para um apartamento T3, ficam lá um ano, no ano a seguir trocam o T3 por um T4, dão mais um X, ficam lá mais um ano, a seguir trocam o T4, vendem o T4, compram uma casa no Sabugal e estão no Sabugal não sei quanto tempo e andam a fugir do centro de Lisboa, né? Porque venderam o vosso T1 que compraram em Benfica, compraram um T3 em Samora Correia, venderam o T3 em Samora Correia para comprar um T4 em Sacavém não, em Santarém, e venderam o T4 em Santarém para comprar uma moradia em Fornos de Algodres, ou caralho. E as imobiliárias todas a encher o cu constantemente, pimba, e o mercado imobiliário sempre a subir, e os preços das casas em todo o Portugal sempre a subir, porque a malta é assim, e depois, mais do que isto é, enfim, é o que é, não é? As pessoas podem negociar e podem,
Mais do que isto, são malta que também se metem a comprar casa que não pode. Literalmente. Metem-se a comprar casas que não podem. Atenção, as pessoas aumentam a qualidade de vida e ou não, apertam o cinto mais uma vez. Porquê? Porque essa merda é toda muita gira, até tu começares a levar estaladões das rendas que tens de pagar pela casa que compraste. Porque há muita malta que se mete a comprar casas e depois não consegue pagar as casas. E compra a casa com a ajuda dos papás e dos avós e o caraças, mete-se a comprar a casa que não pode, compra casas que não consegue comprar, e depois não as consegue pagar. E eventualmente essas casas voltam para o mercado, ok? Mas demora o seu tempo, né? Porque esses processos demoram um bocado. Essas casas voltam para o mercado e as imobiliárias dizem assim: olha, nós vendemos esta casa há 2 anos, vendemos-la por 200 mil. Quanto é que esta casa vale agora? 300 mil. Há gajos interessados? Há sempre gente interessada. Mano, eu no outro dia soube, reparem bem, que aqui em Casal de Câmara se vendeu um T3, ok? Um T3 de um prédio dos anos 2000, uma casa com tipo 30 anos, um T3 em Casal de Câmara por 310 mil euros. Se não dá vontade de dar chapada a estas pessoas que compraram esta merda. Quem é que é burro para comprar esta merda, pá? Desculpem-me, 310 mil por um T3 em Casal de Câmara. Pá, as pessoas também são burras por comprar casas ao triplo do preço. Esta casa há tipo 5 anos valia 140 mil. Pá, é ridículo, é mesmo ridículo. E, pá, quando eu ouço a malta a queixar-se, porque as casas estão muito caras, tive que comprar uma casa muito cara. Mano, compraste porque és burro, literalmente. Porque não sabes esperar. Não sabes esperar. Pá, é só estúpido. Imaginem, um T4, aliás, sim, ou um T3. Um T3 novo a estrear, na rua atrás da minha, que é uma zona boa, em comparação com esta aqui, não é? Na rua atrás da minha estava a 380 mil. Tipo, por mais 70 mil euros, mais vale para uma casa a estrear. Porra. Não é? Do que uma casa com 30 anos. Digo eu. Percebem? E mesmo assim está caro. Percebem? Mesmo assim está caro. Portanto, é aquilo que eu digo. É ridículo mesmo. E não tentem sacudir a água do capote, porque a culpa não é só das políticas do governo. A culpa não é só do setor imobiliário. A culpa também é das pessoas, mano. As pessoas também são burras. É só isso. Pá, não sei, mano. Tenho dúvidas que as casas alguma vez voltem ao preço que estavam. Mas efetivamente esta merda a dada altura vai estourar eventualmente. Tem que estourar, meu. Tipo, não vão haver estrangeiros para comprar casas aqui para sempre, nem vão haver portugueses com o nível de vida para comprar casas aqui para sempre. Com os preços a continuar a disparar, não vão haver. Não vão haver. Isto eventualmente vai dar buraco. Pronto. A menos que os portugueses continuem a ser burros e comecem a comprar T3 a 500 mil euros na periferia de Lisboa. Aí, pronto, eu infelizmente, sinceramente, não consigo duvidar do expoente máximo da estupidez do português. Pá, não consigo, lamento. Portanto, vamos esperar. Ninguém sabe. O valor das casas. Que não tinham dinheiro para comprar casa e que compraram casa por causa da. Os jovens e os menos jovens. Estão neste momento com as mãos na cabeça a olhar para o partido. Pois é, e os jovens que nem sequer têm dinheiro Pá, para comprar casa assim ficaram prejudicados porque o preço das casas aumentou 7,8%. Não me parece mal. Estás a ver, Batunas? Ao preço que as coisas estão, isso não me parece assim tão mal, mano. Agora, é aquilo que eu digo. O pessoal também se deixa levar por coisas que não fazem sentido. Beneficiaram alguns em detrimento de todos. Pode haver um Empenhados em entendimento, viabilizar mas um orçamento o caminho não é que beneficie absolutamente todos simples e para não lá beneficie chegar. apenas alguns. Alexandra Leitão, Muito obrigada. Pedro Pinto, Soares, agradeço muito a todos. A Viva Não sei, pá, o não vosso sei. contributo para que os portugueses percebam melhor. Eu vou-vos dizer uma coisa. Os ordenados mínimos continuam a aumentar, é certo. Mas com 800 euros tu não compras casa nenhuma, mano. Com 800 euros por mês não compras casa nenhuma. Portanto, digo-me uma coisa. Uma pessoa que ganha um ordenado mínimo só compra casa com ajuda dos pais. Tipo, não é hipótese. E mesmo assim não consegue. Porque como é que pagam a casa depois? Só se forem duas pessoas. E isso depois é outra coisa, que é... Imaginem, nem arrendar, exato. Mas pronto. Vou-vos dizer isto. Que é... Essa é outra coisa. Eu acredito que hajam muitas casas que estão a ser compradas por malta que ganha, tipo, perto do ordenado mínimo. Tipo, se calhar uns 1000 e poucos. Ok? 1000 e poucos que se juntam com outra pessoa que ganha também esse valor... E que compram casas a pagar 1300 ou 1400 de renda. Tipo, a comprar um T3 ou uma merda qualquer, que depois ficam a pagar 1300 de renda. Se porventura essas pessoas se separam, depois a casa, adivinhem para onde é que vai outra vez? Para o mercado. Portanto, isto está sempre... Ouçam, esqueçam. A quantidade de casas que eu soube de amigos meus que já foram vendidas neste ano só, esqueçam.
Pronto, é aquilo que eu digo, meu. As casas a voltar estão todas. O problema é que depois voltam mais caras do que aquilo que eles compraram há 2 ou 3 anos atrás. O que está nesta altura em cima da mesa Também é em relação à verdade. aprovação Olha o João das e a contas Sandra Cida públicas Braga. para o ano de 2025. Mas é verdade. Espero tê-los muito em breve com estes outros temas neste espaço de debate da televisão pública portuguesa, que passa já a analisar o que aqui foi dito ao longo, sensivelmente, da última hora. Vou ter comigo Carmo Afonso, Rosário Pronto, olha, já acabou o debate. Ok, o debate era só até aqui. Mourinho, António José Teixeira, comentador. Espera, a Carmo Afonso agora comenta coisas, não é? Isto está a aumentar o dinheiro. Por tudo do reclamo que apresenta. Portanto, há aqui uma espécie de uma encenação. O PS tentasse que o PS Mas depois português temos- mais. Portanto, Não parece um... E, olha, a ideia, por vez disso, foram, na verdade, parece que... A Carmo Afonso agora comenta coisas na televisão. Isto é surreal. Não pode ser possível. Pronto, olha, sim senhor. Foi um bom debate. Gostei. Agora